Bom, hoje é mais um dia daquela aula que a gente começa a cruzar um monte de conteúdo, um monte de disciplina, uma aula um pouco mais interdisciplinar. Uma daquelas nossas aulas de curiosidade que a gente não tem tempo de aprender na escola, conteúdo é muito, o professor às vezes não domina, né, o assunto. Então, já ouviu falar em monóxido de carbono? Bom, essa é a ideia da aula de hoje, vai entender quais são os perigos do monóxido de carbono, tá? Então a aula vai ser bem de bioquímica. Legal? Onde a química e a biologia se completam, onde elas se cruzam. Bom, a ideia é essa aqui. Você já entrou num túnel aí, você deve ter percebido que logo na entrada do túnel tem geralmente uma placa avisando, em caso de congestionamento, desliga o motor, né? Aí você se pergunta, por quê? Por causa do barulho, por causa do dióxido de carbono, gás carbônico, né? Que é liberado quando os motores estão funcionando? Na verdade, não. O que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que olhar um pouquinho para algumas coisas da química para a gente poder entender. Vem cá, você lembra o que é uma coisa chamada combustão incompleta? Combustão incompleta é o seguinte, ó, é uma reação em que você tem um combustível. Nesse caso, eu estou trazendo a gasolina, C8H18, é um octano, lá da química orgânica, um octano, ok? Reagindo sempre com oxigênio e dando como produto somente CO2 e água. Então, na combustão completa, e aqui eu já balanceei para você, ó, pode ver, eu tenho 8 carbonos desse lado, tenho 8 carbonos desse. Próximo a balancear é o hidrogênio, eu tenho 18 desse lado, eu tinha 2 da água, coloquei um 9, 9 vezes 2, 18, está balanceado. Eu tinha apenas um O2 desse lado, aqui eu tinha 8 vezes 2, 16, 9 vezes 1, 9, 16 com 9, 25, portanto eu preciso de 25 sobre 2, que é 12,5, né? 12,5 vezes 2 vai dar os 25, tá? E eu balanceei essa minha equação. Então o que acontece? Na combustão completa, qualquer combustível reage com oxigênio formando CO2 e água. Só que quando você pensa em combustão, você fala assim, é só no motor de um carro? Não, qualquer. Né? Então, quando a gente está comendo alguma coisa, um alimento, dentro da nossa célula também está ocorrendo combustão. Tá? Então, aí vai ser a glicose. A glicose reage com oxigênio, precisa de oxigênio e vai formar CO2 e água. Perfeito? Só que no motor do carro, por exemplo, né, não acontece somente combustão completa. Acontece combustão completa e incompleta ao mesmo tempo. E qual é a diferença, então, entre as duas? Diferentemente do que acontece na combustão completa, em que eu reajo o mesmo combustível, tá vendo aqui, ó, C8H18, ó, gasolina, reagindo com oxigênio, ao invés de eu formar dióxido de carbono, ou seja, CO2, forma-se monóxido de carbono e também água. E aí eu balanceei aqui, tá? Que o nosso problema não é o balanceamento. Qual que é o nosso problema? O problema é o monóxido de carbono. Para entender então qual que é o perigo dele, eu preciso voltar lá para a biologia e te falar o seguinte: o que acontece? Por que a gente respira? Ah, para ter oxigênio, né? Para produzir energia. Na verdade, o oxigênio, a gente não usa a energia do oxigênio. O oxigênio, na verdade, ele atua como um aceptor de elétrons que vem lá na cadeia respiratória, certo? Lembrando que a respiração celular dentro da célula acontece em 3 etapas. A primeira delas, certo? Que acontece no citoplasma, né? Que acontece pela quebra do CO da glicose. Então a gente dá o nome para isso de glicólise. Os produtos finais dessa glicólise entram na mitocôndria e aí então a gente vai acionar uma coisa chamada ciclo de Krebs. E dentro da mitocôndria, ainda o terceiro passo é uma coisa chamada fosforilação oxidativa. Somente nesse último passo o oxigênio entra, que é para receber os elétrons que estão vindo aí. Então, qual que é a ideia? Eu preciso de oxigênio para poder produzir, porque na fosforilação oxidativa, nessa última parte da respiração celular, é onde se gera a maior quantidade de ATP. Ok? A maior parte de todos os ATPs que são produzidos na fosforilação oxidativa. Então, é para isso que a gente precisa do oxigênio, para pegar esses elétrons quando está descendo ali, tudo bem? Então, como que o oxigênio faz para ser transportado até dentro da célula para ele poder receber esses elétrons? Bom, ele é transportado pelo sangue, então você inspira, o oxigênio entra nos seus pulmões e aí acontece, né, a hematose lá nos seus pulmões, em que o CO2 sai do sangue e vai para dentro do pulmão, do alvéolo pulmonar, e o oxigênio está mais concentrado no teu alvéolo, passa para o seu sangue. Mas passa para o seu sangue aonde? Especificamente para uma célula chamada eritrócito, tá? Mas é mais conhecido como hemácia, que são essas células aqui, ó. São células bem pequenininhas,
achatadas, são discos. Por que elas são achatadas? Porque elas perdem, durante o amadurecimento dela, na medula óssea, elas perdem o núcleo, porque o núcleo tem um volume muito grande. E a ideia, a única função dessa organela é transportar os gases respiratórios. Uma parte do CO2, quando volta, volta por ali. Uma grande parte volta dissolvida em água. Tudo bem, mas uma parte volta por ali. Mas eu preciso jogar, ela joga o núcleo dela fora para que caiba mais de uma proteína especial, que é ela que vai ser responsável por estar transportando o oxigênio, que é essa proteína aqui, ó, que eu estou mostrando para você nessa imagem, que é a tal da hemoglobina. A hemoglobina, na verdade, é uma proteína cuja estrutura dela é quaternária. Ela é formada, então, por 4 estruturas terciárias, ou seja, tridimensionais, que se combinam, essas 4, são 2 cadeias alfa e 2 beta, elas se combinam para formar uma estrutura um pouco mais complexa. Aqui no meio, que não está sendo mostrado, na verdade está aqui no cantinho, tem um grupo M, que contém um átomo de ferro, e por isso que nosso sangue é vermelho. Então, o que acontece? Dentro da hemácia, tem bastante hemoglobina e o oxigênio se liga, na verdade, ó, nessa proteína aqui, na hemoglobina. Eu te pergunto, uma pergunta meio capciosa, você acha então que a afinidade que o oxigênio tem que ter pela hemoglobina é grande ou é pequena? Quando você para e pensa assim, bom, se o oxigênio tem que se ligar nela para ser transportada, a afinidade tem que ser grande. E é aí que a gente se engana. Se a afinidade do oxigênio pela hemoglobina fosse muito grande, né, ele se ligaria e não se soltaria mais. E a função da hemoglobina é transportar. Ela pega o oxigênio que está lá no pulmão, no alvéolo, passa para ela, certo? E ela tem que levar isso para todo o teu corpo e deixar esse oxigênio na célula. Se a afinidade fosse muito grande, ele não se soltaria. E aí eu não transportaria oxigênio. Então a afinidade do oxigênio para a hemoglobina tem que ser fraca. Deve existir, tem que existir uma certa afinidade, mas ela não pode ser muito alta. Tem que ser uma afinidade baixa, porque ela se ligaria e não se soltaria mais, certo? E aí você está perguntando o que tem a ver o monóxido de carbono com toda essa história? Você foi falar combustão completa, combustão incompleta? A ideia, o problema é o seguinte, como o oxigênio tem uma afinidade pequena, ele consegue ser transportado e ser liberado. Só que, por outro lado, quando existe um monóxido de carbono na atmosfera, o monóxido de carbono tem uma afinidade para a hemoglobina que é cerca de 2.000 vezes maior que a afinidade que o oxigênio tem. Sabe o que isso significa? Significa, então, que quando o monóxido de carbono está no ar que você respira, ele se liga na hemoglobina e isso acontece geralmente de maneira irreversível. Ou seja, ele não se solta. Isso impede também que moléculas de oxigênio se liguem à hemoglobina para ser transportadas até as suas células. Então, o que vai acontecer com isso? Vai acontecer que você não vai ter mais oxigênio sendo levado para as suas células. Perfeito? Então, ele toma o lugar do oxigênio, o monóxido de carbono toma o lugar do oxigênio na hemoglobina e você vai ter, então, uma morte por asfixia. Só que diferente do que você imagina, essa asfixia não é aquela asfixia que você sente vontade de respirar, fica desesperado como se alguém estivesse te estrangulando, que nesse processo de estrangular, né, é uma asfixia mecânica, então você vai tentar reagir contra isso. Pelo contrário, conforme o monóxido de carbono vai tomando o lugar do oxigênio dentro da hemoglobina, o único sintoma que você vai ter é sonolência. E o que acontece? Então, assim, na verdade, eu estou gravando essa aula aqui em Santos, no litoral de São Paulo, tá? E aqui já teve alguns casos de morte dessa maneira. Casal saiu, né? Casal de jovens saiu, foi pra balada, aquelas coisas todas. Quando voltou, resolveram fazer sexo. E aí não queriam ir para um motel, não queriam ir para casa deles, na verdade eram jovens. E aí eles falaram o seguinte, o rapaz morava num prédio cuja garagem era uma garagem privativa, uma garagem fechada. Ele estacionou o carro com a menina dentro, né, e fechou a porta da garagem. Como estava muito calor na época, ele deixou o carro ligado para poder deixar o ar-condicionado do carro ligado. Fizeram tudo o que tinha que fazer, aquela gostosura toda, ficaram virando os olhinhos, e normalmente o que acontece? Depois do sexo, você sente o quê? Se você é homem, você sente vontade de dormir. Normal, né? Mulher sente vontade de falar, de discutir sobre economia, sobre religião, sobre política, né? Não, acho que não. Mulher resolve discutir sobre outras coisas. Mas na verdade, bom, de qualquer maneira, você acaba sentindo naturalmente sono, certo? Mas o que aconteceu? O motor do carro estava ligado. Estava tendo combustão completa e incompleta ao mesmo tempo. Então,
o ar dentro da garagem começou a ficar cada vez mais saturado com monóxido de carbono. E isso, junto com o cansaço deles, porque eles vinham de uma balada, tava tarde já, né, aquele negócio do sexo, aquela coisinha gostosa, eles começaram a ter uma sonolência e acabaram pegando no sono. No sono. Adivinha? Morreram, certo? Então, não sente dor, não sente vontade de respirar, você simplesmente dorme e acaba morrendo. Legal? Não, nada legal, mas legal o entendimento disso, né? Aqui tem uma outra notícia de um casal que morreu asfixiado por monóxido de carbono, só que numa pousada, né? Estavam usando lá a lareira, né? Eles, né? E aí não tinha uma circulação de ar adequada. Então aquilo que estava sendo consumido pelas chamas, né? Estava servindo de combustível, estava fazendo combustão completa e incompleta ao mesmo tempo, começou a saturar o ar, né? Que eles estavam respirando de monóxido de carbono, eles começaram a sentir sono e isso leva à morte. Por quê? Porque o monóxido de carbono foi se ligar à hemoglobina deles e impedir, então, de levar o oxigênio para dentro da célula. Legal? Então essa é a ideia aí do como o monóxido de carbono pode ser perigoso para a gente, ok? Então a gente tem que tomar muito cuidado nessas horas. Gostou dessa aula? Gostou disso tudo? Bom, nossas aulas estão aqui, ó. Nosso site cienciatvbr.futurecom.com.br, nosso canal no YouTube, onde você deve provavelmente estar assistindo isso, youtube.com/scitvbr. Se inscreva aí. E também temos uma página no Facebook para você ir lá e curtir, ó, facebook.com/Cientiatv. No nosso site, você viu que no nosso canal existem mais de 100 aulas de física, de química, curiosidades desse tipo, enfim, um monte de coisa. Espero que você tenha gostado, que você tenha entendido essa relação bem próxima entre a química e a biologia. Eu quero que você tenha na sua mente que tudo, de uma maneira ou de outra, está ligado. Legal? Então a ideia é essa, a gente se vê numa próxima aula. Um grande abraço e eu fui!